Veja o que a palavra de Deus diz lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 1 até o versículo 10, que diz assim, ó. Eis, ó, um profeta prendiz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Por ordem do Senhor, ele foi até a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Versículo 4. Tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não pôde recolher. Versículo 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, Disse o homem ao homem de Deus: Implora na fendeira. E tendo o rei ouvido, versículo 4. E tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não pôde recolher. O altar se fendeu e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Voltou ao normal. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra. A ordem veio por intermédio da palavra de Deus. Não foi por boca de ninguém, foi pela palavra. Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, não voltou pelo mesmo caminho por onde viera a Betel. Meus amados, o que é que eu quero trazer com essa passagem nesta manhã? Quando estamos sobre a obediência e sobre a ordem de Deus, o maligno não nos toca. Veja que aqui o homem de Deus, ele profetizou contra esse altar, mas não por conta própria. Ali foi a mando do Senhor. Por quê? Porque Deus não estava se agradando com o que eles estavam fazendo em Betel, queimando incenso. Como muitas vezes Deus não tem se agradado com muitos altares. Muitos altares não têm sido santificados realmente para Deus. Não tem sido oferecido ali nesses altares louvores de gratidão ao Senhor, né? Mas o que tem se feito em cima desses altares tem aborrecido ao Senhor. E Deus é contra esses altares. O fogo que está sendo oferecido não é o fogo santo, mas é o fogo estranho.
É um fogo estranho. E nós temos que tomar muito cuidado. Você, servo de Deus, você, pastor, tome cuidado com o que você anda a oferecer em cima do altar do Senhor. Porque a palavra vem. E ela vem duramente para corrigir. E ela não voltará vazia. Porque o zelo da casa do Senhor, Deus é zeloso pela sua obra, zeloso pela sua casa. Então, aqui o homem de Deus estava trazendo aqui, fazendo aqui, trazendo aqui uma palavra contra este altar, amando do Senhor. E tudo que ele fez aqui foi amando do Senhor. Ele obedeceu a ordem do Senhor, do começo ao fim. E por isso, quando o rei tentou prendê-lo, tocar nele, a sua mão secou. Por quê? Porque Jesus diz que aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, que é de Deus, que vive na obediência a Deus, o maligno não lhe toca. Hoje nós vimos muitas pessoas, pastores em cima do altar, sendo tocado pelo mal, sendo atingido pelo diabo, sendo açoitado, humilhado. Por que será, meu amado, que muitas dessas coisas têm acontecido? Porque pode ter certeza que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, não está vivendo na obediência. Ou o que está sendo oferecido no altar não é um fogo santo. É algo estranho. É algo que Deus tem abominado. Nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Aqui ele viu a consequência. Ele não aceitou a palavra. E quando ele foi contra o profeta para tentar prendê-lo, a sua mão secou. E ele só reconheceu que ali era um homem de Deus quando a mão dele secou e ele pediu que o homem de Deus fizesse a oração. Cuidado contra quem você está se levantando. As pessoas têm mania de citar esse versículo. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Você acha que ungido de Deus é só pastor? É só obreiro? É só quem está ali a fazer a obra? Não. Um membro também, que anda na obediência a Deus, que anda na presença de Deus, ele é ungido de Deus. O mal não pode tocar na vida dele. Só toca se ele estiver em desobediência. Então, se o mal não tem autoridade para tocar naquele que está na presença de Deus, você acha que qualquer pessoa pode tocar? Não. Ai daquele que tocar. Naqueles que estão debaixo da obediência de Deus. Aqueles que estão cumprindo a ordem do Senhor. Ai daquele. Então aqui aconteceu com esse rei. E ele implorou para o servo de Deus para que restituísse a sua mão voltasse ao normal. Porque ela havia secado. E o servo de Deus orou. E o que ele fez? Tentou agradar o servo de Deus, oferecendo recompensas. Mas o servo de Deus, ele estava instruído a não receber nada disso. Porque quando Deus nos manda para uma missão, ele nos instrui, meu amado. Deus não nos manda fazer algo às cegas. Vai lá e faz. Não. Deus dá toda a direção, toda a instrução, toda a condição para nós fazermos. Ele dá. Agora, cabe ao servo obedecer a instrução que Deus deu, para que ele seja o quê? Bem-sucedido na missão. Então, para que nós venhamos vencer e ser bem-sucedido em tudo que Deus nos manda realizar e fazer, nós precisamos fazer isso, obedecer ao Senhor e vigiar na missão. Por quê? Porque o diabo vai tentar nos tirar do propósito ou nos tirar da obediência. Porque ele sabe que a única maneira dele nos tocar é quando a gente desobedece. Por isso que a palavra de Deus diz, melhor eu obedecer do que eu sacrificar. O que foi que o servo de Deus fez? Não vou comer, não quero, nem que você me dê tudo que tem no seu reino, eu não quero. Por que ele não quis? Porque ele estava obedecendo a orientação de Deus. Ele estava obedecendo a palavra que foi dada a ele.
Então, meu amado, se Deus tem te dado a missão, se Deus tem colocado você à frente de batalha para você interceder pela sua casa, pela sua família, se coloque no caminho da obediência. Porque somente no caminho da obediência e fazendo e obedecendo à risca, perdão, o que Deus tem orientado é que você vai ser muito mais do que vencedor. E o mal não vai prevalecer. O mal não vai continuar, não vai lhe tocar e nem vai prevalecer na sua vida. Mas precisamos obedecer. Ele foi bem sucedido porque ele não lançou para detrás de si a palavra de Deus. Ele permaneceu na palavra. Permaneça na palavra. Quando permanecemos na palavra, o mal não nos toca. O mal não vence. O mal não tem como resistir. Ele tem que bater em retirada. Então, o que é o recado de Deus para nós nessa manhã? Permanecei-vos na palavra. Obedeçam. Obedeçam. Porque Deus é com quem obedece a Ele. Amém? Que Deus possa nessa manhã falar muito mais ao teu coração. E cuidado, meus amados, com quem é oferecido. Tem muito pão imundo e fogo estranho sendo oferecido. E as pessoas estão se deixando guiar por isso. Veja que esse servo de Deus aqui, ele não se deixou guiar por nenhuma voz humana. Quem guiava ele aqui era a palavra. Se deixe guiar pelo que está escrito, pela palavra de Deus. E não pelo que A e B falam, mas pelo que está escrito na palavra de Deus. E obedeça, porque quem obedece tem vitória. Amém? Querido Deus e eterno Pai, que essa pessoa que vai ouvir esta palavra, meu Pai, se ela está vivendo em desobediência, se ela está vivendo no caminho errado, meu Deus, que nesta manhã essa palavra traga ela para o caminho da obediência, meu Pai, para que o Senhor venha fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu peço ao Senhor nesta manhã. Abre os olhos também dos servos, meu Pai, para aquilo que tem sido oferecido no altar. Cuidado, que eles venham vigiar com fogo estranho, com algo que esteja desagradando a Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. E que o fogo que venha ser apresentado no altar seja um fogo santo, onde as pessoas, meu Jesus, serão impactadas, tocadas, libertas, transformadas por esse fogo santo, pela essa palavra revelada do teu coração ao coração do teu povo. É o que eu peço ao Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Fique com esta palavra e até lá.